Olá, é bom estar de volta com vocês aqui no nosso canal, na nossa escola virtual. E hoje eu trago aqui uma temática sobre pensamentos, como eles nos afetam. Uma análise dos principais pensamentos pedagógicos que nos afetam todos os dias e nós não sabemos como é que eles aparecem. Aquilo que nós falamos sempre nos nossos encontros acadêmicos é que nós precisamos cortar e ir mais a fundo nessa camada. Nós não podemos ficar apenas na superfície. Nós precisamos estudar de onde vêm aqueles pensamentos, o que está por trás de tudo aquilo ali. E isso faz parte de uma análise acadêmica, de uma análise teórica de todo tipo de pensamento que nós encontramos pela frente. Inicialmente, eu quero aqui trazer um pensamento de reflexão de Voltaire, que diz assim: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o teu direito de dizê-la. E essa reflexão é para que nós começamos a pensar sobre o papel democrático de nós discutirmos as principais tendências pedagógicas que têm permeado a nossa educação. Então nós não podemos simplesmente nos retrair diante de determinadas tendências que muitas vezes têm sido colocado em nosso meio como se fora como se fosse um dogma que nós não podemos mexer, como se fosse uma vaca sagrada. Então isso não é algo que nós podemos dizer que é propício para o ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico deve ser um ambiente de debate, de discussão, de ideias. Às vezes você pode não concordar com alguma coisa que eu estou abordando, mas você precisa respeitar o meu ponto de vista e vice-versa. Eu preciso respeitar o teu ponto de vista, mas tudo que nós, alguma ideia que nós defendemos, nós temos que ter o embasamento. Nós não podemos ficar no campo do achismo, no campo do senso comum, naquela situação, naquela ideia de que o nosso fundamento é apenas alguns memes ou palavras de efeito que nós costumamos ver nas redes da internet. Portanto, precisamos fundamentar cada vez mais o nosso posicionamento, seja lá qual for ele. E nessa lide, nós trazemos aqui a figura de Paulo Freire, que é considerado um dos expoentes da educação, principalmente no que tange à alfabetização de adultos. E nós necessitamos, como acadêmicos, analisar, destrinchar, dissecar o pensamento de Paulo Freire. Eu tive a oportunidade de conhecer Paulo Freire pessoalmente aqui, numa palestra aqui no Centro de Vivência da Universidade de Rondônia, onde nós tivemos oportunidade, no início da minha trajetória acadêmica, no primeiro período, e aquilo ali foi um impacto muito profundo, um impacto tremendo a essa figura lendária, considerada lendária por alguns educadores, e aquele impacto, aquela doutrina, aqueles ensinamentos. Mas aí, à medida que nós vamos amadurecendo intelectualmente, nós vamos começando a ver esse mundo pregado pelo Paulo Freire com outros olhos, com um olhar mais crítico. E quando eu falo esse olhar mais crítico de julgamento, não é um julgamento baseado na hegemonia cultural, não.
mas é um julgamento individual baseado em valores, em convicções. Vamos então aqui, nós vamos aqui nesse momento falar que a principal corrente pregada e trabalhada por Paulo Freire é o materialismo pedagógico, né? O que é o materialismo pedagógico? É a corrente de pensamento que afirma que a precedência da matéria sobre o espírito ou a mente e que constitui a base de várias escolas filosóficas desde os gregos até a época atual. Então, o que fala o materialismo, né? Nós nos reportamos a Karl Marx quando ele fala sobre o materialismo histórico e dialético. Diz que a matéria, né? A matéria precede ao espírito. Então, as nossas ideias, elas não são resultado daquilo que nós idealizamos, mas daquilo que nós praticamos, daquilo que nós fazemos no dia a dia, daquilo que praticamos. É uma ideia assim bastante interessante, mas ela desconsidera o materialismo marxista. Ele desconsidera a ideia em si, né? Porque ele desconsidera a questão de que o homem tem um espírito. Para o materialismo histórico e dialético, o homem não tem um espírito. Tudo que nós fazemos diz respeito ao materialismo. Até a questão de amor, de ódio, tudo é questão de matéria. E quando nós pensamos no homem como apenas uma matéria, tudo que diz respeito a valores como moralidade, como verdade, como honestidade, isso não está na cabeça desse tipo de pensamento, né? Porque se o homem apenas tudo é materialismo, então essas ideias, esses conceitos, eles tratam como conceitos da classe dominante, daquilo que eles chamam de burguesia, né? Então são valores retrógrados. Continuando aqui, né? No pensamento marxista, aquilo que é necessário é a sobrevivência do homem em sociedade, né? E que fundamenta a estrutura econômica da sociedade organizada. Então, o que é necessário a sobrevivência do homem? É alimentação, moradia e trabalho. Bonito, é muito bonito isso. Porém, é necessário? É necessário sim. Mas voltamos mais uma vez àquela questão, né? Que nós não vivemos apenas do trabalho, a nossa vida não se resume apenas em comer, morar e vestir, né? E beber. Nossa vida tem outros fatores, tem os fatores do relacionamentos, tem os fatores da nossa consciência moral, tem os fatores da nossa religiosidade, e praticamente tudo isso é desconsiderado pelo pensamento marxista, né? Até porque a ideia, dentro da questão do marxismo, a ideia de Deus, né, é substituída pela presença do Estado. Então, quanto mais um Estado forte, quanto mais um Estado, já partindo aqui para o campo político, quanto mais um Estado forte, ele supre a necessidade das pessoas ao seu redor. Mas, na verdade, isso é questionado na prática por muitos pensadores, levando em consideração que a liberdade de escolha, a liberdade de cada um, o livre pensamento, a liberdade individual é que fez com que a civilização ocidental ela pudesse crescer, ela pudesse desenvolver. E a civilização ocidental praticamente é uma das civilizações mais desenvolvidas, né? Por conta de quê?
principalmente não foi por conta das questões materiais de existência, do trabalho, da alimentação, da moradia, não, mas foi a questão do pensamento. Vygotsky, né, é uma das fontes, né, através do socioconstrutivismo, né. Para quem não sabe, Paulo Freire foi um dos mais proeminentes disseminadores, né, do materialismo pedagógico. Esse pensamento dele não é original, já falamos aqui, vem de Marx. E depois nós temos outros pensadores a caminho, como Leon, né, ou Levi Vygotsky, né? Ele viveu a Revolução Russa em 1917, bem como ele estudou as obras de Marx, de Engels, e a partir daí ele fez algumas proposições teóricas do materialismo histórico. E aí ele propôs a reorganização da psicologia, tá, antevendo a unificação das ciências humanas no que denominou como psicologia cultural histórica. Vygotsky, ele é um pensador socialista bastante usado na educação, mas a gente precisa analisar os pressupostos teóricos. Para Vygotsky, a sua ideia já foi um contraponto à ideia de Jean Piaget. Jean Piaget, ele fala dos desenvolvimentos, da maturação do ser em várias fases do seu pensamento. Já Levi Vygotsky, ele acredita o seguinte, que o homem, ele desenvolve inclusive qualquer coisa dentro da questão materialista, na questão material de existência, no contato no dia a dia, não é? A verdade pode ser construída na concepção dele, né? E quando nós analisamos o socioconstrutivismo mais a fundo, ele acaba desaguando na vertente do desconstrucionismo, porque ele diz o seguinte: não existe absolutos, essa ideia de absolutos morais não existe, a ideia de pensamentos morais, de ética, essas coisas, não existe, uma vez que o homem é simplesmente resultado do seu trabalho, da materialidade, etc, etc, etc. Né? Na verdade, a nossa análise, tá, dos estudos de Vygotsky sobre a questão do aprendizado, ele cita bastante a questão do seguinte, né, que os estudos de Vygotsky sobre o aprendizado decorrem da compreensão do homem como um ser que se forma em contato com a sociedade. Na ausência do outro, o homem não se constrói sozinho. Até aí tudo bem, né? A presença do outro, a interação social, né? Mas na verdade, o que nós podemos ver mais a fundo, as motivações de Vygotsky, era exatamente a ideia que, através desse outro homem, esse contato com outro ser, na verdade teria que ser alguém com essa visão hegemônica do socialismo, onde ele pudesse, né? E aí nós já vemos desde cedo, né? Porque nós precisamos entender que Vygotsky, ele nasceu e cresceu dentro do socialismo soviético. Então essa ideia da inculcação, da doutrinação, ela já vem, né, na esteira da Revolução Russa de 1917. Então essas ideias de Vygotsky, elas estão presentes, né, de uma certa forma na doutrina de Paulo Freire, né? Olha só,
muito mais do que os conceitos de mais-valia, de luta de classes e submissão do homem ao poder dos que pretendem representá-lo, é a premissa marxista mais íntima do parecer intelectual de Paulo Freire, né? Então, o que Paulo Freire ele propõe aqui, né? Ele fala, ele coloca o socialismo como o paraíso, né? O paraíso prometido por Marx, né? E o homem socialista seria uma espécie de profeta que encaminharia, né, as classes, né, o proletariado, né, como a classe que iria exatamente galgar esse paraíso e dominar tudo, né? E é exatamente essa ideia, essa premissa de Karl Marx, né? Essa premissa, melhor dizendo, de Paulo Freire, que trata da questão de que você precisa submeter a essa pessoa, ao Estado, essa modelagem de consciência dentro do padrão socialista. Então, para ele, faz-se necessária a obediência do homem aos que pretendem representá-lo em uma nova estrutura social determinada por uma sentença de arquétipo de sujeito ideal. É uma das coisas, uma das premissas do socialismo, é a questão de qual é o homem ideal que nós queremos formar. Você já deve ter visto em algum dos tratados de educação brasileira sempre a questão do sujeito ideal, né? Não é aquela questão de que se pensa na liberdade do sujeito para ele seguir o caminho que ele achar mais conveniente, não. Mas é uma ideia de doutrinação, de criar um sujeito ideal. E você pode ter certeza que esse sujeito ideal não será um sujeito, como eles consideram, burguês, mas será um sujeito dentro dos ditames do socialismo. Então, nós já falamos aqui do homem ideal, né? Dentro da concepção marxista, né? E aí precisamos pensar que negar a liberdade é negar o homem. Quem se dedica a estudá-la e o faz com exação sabe muito bem que ser livre não implica necessariamente ausência total de qualquer determinação. É preciso destacar que essa liberdade que tanto falamos não é ausência de responsabilidade, não é ausência de orientação, não é nada disso, mas não é aquela liberdade cerceada, aquela liberdade que coloca você dentro de uma caixinha ou que você tem que pensar de acordo com o Estado, como o Estado determinou que assim aconteça. E a gente percebe que esse tipo de homem ideal sempre existiu, né? Mas dentro de uma cultura totalitária, dentro de um Estado totalitário, né? Se nós formos ir para a Alemanha de Hitler, a Alemanha nazista, ele tinha também um perfil de um homem ideal. Se você vai para Esparta, você vai estudar a história de Esparta, você vê também que eles tinham uma ideia de um ideal. E sempre quando entra essa questão de homem ideal, né, a liberdade, ela do nosso bate-papo sobre pensamentos e como eles nos afetam, uma análise crítica dos principais pensamentos pedagógicos, vou pedir que você, ao final agora no final do vídeo, você deixe a sua curtição, seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para você e aperte o sininho. Não esqueça de apertar o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Tchau!